Olá, meu nome é Sara Naran e esse é o podcast Pós de Tantra. Olá, seja muito bem-vindo ao Pós de Tantra Expansão da Mente. Lembrando que esse canal, com o intuito é que você se divirta, tenha conhecimento, aprendizado e, óbvio, expanda sua mente. Pedir para você curtir esse canal, compartilhe, comente e vai ser sucesso. Hoje, a nossa conversa vai ser um pouco mais divertida. Nós vamos falar sobre Tantra, sexualidade, porém, com uma diversão, uma pitada a mais. E hoje eu trouxe esse querido que veio de longe, somente para o nosso programa, já sou muito grata. Ele que já foi policial militar, já viajou quase o mundo inteiro e levando diversão e prazer, que é algo, duas misturas maravilhosas. Seja muito bem-vindo, Givan. É um prazer estar aqui, Sara, e de verdade a gente está preparando algo bem especial para esse episódio, hein? Sim, seja muito bem-vindo. Obrigada, a gente já estava dando risada demais ali, muito divertido. Givan, vamos lá. Tá pronto? Simbora, prontíssimo. Diz o seguinte, você me surpreendeu muito saber que você era militar. A grande maioria das pessoas, quando eu conto essa história aí, as pessoas têm uma surpresa, né? Fala, como assim, né? Como se fosse da água para o vinho. E o mais interessante é saber que essa diferença, ela não existe. Olha que interessante. Apesar das circunstâncias que eu trabalhava na corporação em especial, e as circunstâncias que eu trabalho atualmente, que essas sim são bem diferentes, ainda assim o comportamento, e por isso que eu digo que o período que eu passei na Polícia Militar foi para mim, uma pós-graduação, um PhD, na verdade, dentro desse comportamento, de como gerenciar esse comportamento. Principalmente onde eu tinha que gerenciar essa energia essa energia masculina e feminina. Né? Então, o terapeuta, ele tem uma naturalidade com a energia feminina. Mas e aí, né? Como é que eu entro com voz de comando? Como é que eu entro com determinação, com postura? Então, esse período de caserna foi bem interessante para mim. Foi realmente um pós-doutorado aí nessa área de comportamento e gerenciamento da energia masculina. Então, eu devo muita coisa aí à Polícia Militar e não parece, mas realmente uma coisa complementa a outra de maneira extraordinária. E isso, de certa forma, acaba sendo um diferencial no meu trabalho hoje, né? Mas explica, você era policial antes ou você era terapeuta antes e virou? Como é que foi essa... Eu tô confusa. Bom, é a grande dúvida, né? Como é que você saiu disso Sim. para isto, né? Então, na verdade, eu era concursado antes, né? Da Polícia Militar do Estado do Paraná. Passei 7 anos dentro da corporação e os últimos 2 anos foi que o Tantra apareceu na minha vida. Então, inicialmente, como uma propaganda de uma massagem que prometia realmente algo extraordinário nas relações humanas, hiperorgasmos, eu pensei, olha, eu preciso colocar isso no meu arsenal, né? E sem saber nada, absolutamente nada, e sem ter noção nenhuma sobre o que eu realmente iria aprender. Mas como a promessa era boa, a gente foi lá conferir, né? Vou pegar a mulher, vou arrebentar. A gente tinha essa... Porque a mulher já gosta de uma farda, ainda sabendo fazer massagem. Foi isso que você pensou, esse era o plano, né? Com certeza. Fazia a captação ali enquanto você estava na viatura, fazia uma seleção posterior, e aí o final da noite estava garantido com algo extraordinário, né? Essa era a intenção. Esse era o projeto, né? Mas qual foi a realidade, né? Então, o projeto inicial era até bonito, nobre até, eu diria. Mas aí depois, quando eu fui fazer a massagem, e aí eu descobri um mundo de possibilidades ali que eu não fazia a mínima ideia que aquilo existia. Né? Depois eu tive que passar pelo processo da massagem também, que foi aí realmente a virada de chave. Porque até então eu tinha um quadro severo de ejaculação precoce. Uau. Eu estava com 33 anos já na época. E aí, de repente, algo aconteceu. E quebrar a vergonha, quebrar o tabu ali da síndrome do pau pequeno, quebrar uma série de coisas numa única sessão e ainda sair de lá saltitante, né? E sabendo que existe uma possibilidade de controle dessa energia, aquilo para mim foi revolucionário. Foi quando eu voltei para o site lá para ler o que eu tinha visto, só figuras até então. Falei, cara, eu preciso aprender isso, eu preciso entender o que aconteceu nessa sessão, né? E aí fugiu totalmente o plano. Porque não era mais para fazer o gozar, não era mais para o prazer apenas, né? E tinha a ver muito mais com missão, tinha a ver muito mais com cura, com desenvolvimento. E eu falei, eita, eu acho que eu entrei num negócio aí que não era o que eu estava esperando. Só que
quem é do Tantra sabe, é um caminho sem volta, né? E Não dá pra desver mais, né? Não, não dá mais. Não dá pra desver, não dá pra dissentir, né? Se existisse essa palavra. Existe, sei. Eu acho que não. Não dá pra desfazer o que você Não, sente não, ali. não. E aí já era. Você tocou num ponto muito legal aí, a síndrome do pau pequeno. Sim. Porque homens, não sei o que acontece com vocês. Vocês têm um negócio de pau pequeno, pau grande, fica desde criança, né? Fica medindo, olhando o pau do outro, né? E você sabe que mulheres não se importam com isso, a gente se importa mais com a textura, né? Se é um pouquinho mais largo, aí a gente gosta ali. E se não é também, tem outras coisinhas que o Tantra ensina. E aí, eu recebo muitos homens na sessão que têm pênis pequeno, que tem um pênis fino e pequeno. E eles ficam com vergonha, às vezes. Porque ele não vai ter relação sexual. Eles não vão me beijar, não vão Sim. tentar superar em outras coisas, compensar. E aí, é ali que o terapeuta entra, quebrando, a gente chama de coraças. Né? E eu quero que você me explique hoje, que você está há 15 anos nessa profissão. Qual é a importância hoje de o que é coraças, que todo mundo fala tanto? Quero que você explique, por favor. E qual é a importância de quebrar as coraças? O que é coraças e qual é a importância de quebrar isso durante a massagem? Tá. O homem, se a gente for falar do homem, na questão do homem específico... Mas homem e mulher, assim... São situações diferentes quando a gente fala da mulher e a mulher acabou se tornando a minha especialidade, né? Sim. Principalmente o contexto... Você não atende homem? Hoje não mais. Por um período dentro do Tantra eu passei a atender, mas para resolver coisas em mim. Entendi. Né? Tipo, pô, será que se eu pegar num pênis, eu vou realmente mudar de opção? Você quis se testar. Eu quis me testar. Porque o Tantra, a gente tem isso. Quando a gente foi fazer curso, eu sou hétero, assim, desde quando eu me conheço e tal. E quando eu fui fazer o curso, eu lembro que a primeira vez que eu fiz, faltou um homem e eu fiz com uma mulher. E aí, eu fiquei com todo preconceito. Não, só quero. Não, imagina, né? Cheia de dedos ali. Só que quando começou, eu entendi que prazer não é físico, é energia. Eu senti um prazer tão grande com aquela mulher lá, ativou o Shiva dela, que eu falei, cara, como é possível sentir prazer? Só que, obviamente, hoje, óbvio, eu trabalho com mulheres, eu faço massagem de mulheres também. E é bem isso. Não é o físico, é a energia. Exato. Só que aí você tem a sua opção. Exato. Então, hoje, por exemplo, ele não despertou esse meu lado. Então, eu faço massagem de mulher, eu acho o corpo de mulher a coisa mais linda. Eu amo dar prazer às mulheres na minha sessão, mas eu não tenho atração sexual por elas. Exatamente. Mas eu me coloquei na linha do fogo para saber. E eu fiz a mesma coisa, né? Eu acabei fazendo a mesma coisa. Então, eu fui para esse atendimento com os homens para entender um pouco melhor. Depois eu entendi também que dentro desse processo existe essa polaridade, que no final das contas acaba sendo uma polaridade invertida. Se você faz com a mulher, não que o resultado seja melhor, mas ele é diferente. Ele parece mais complementar, né? E eu defendo isso. Então, eu acho que as polaridades, elas se complementam e elas se ajustam de uma maneira muito mais harmoniosa, vamos dizer assim. Não que a mulher com mulher não possa fazê-lo e não tenha um resultado extraordinário igual. Então, quando eu me coloquei à disposição para fazer em homens, eu entendi que, poxa, realmente, não tem a ver com o sexo, não tem a ver com a ideia da relação sexual ou da opção sexual em si, né? Tem a ver com o cuidado do ser humano. E aí, quando eu resgatei isso, eu falei, opa, então eu já resolvi. E aí eu comecei a me especializar na ideia da anorgasmia, né? Que é a ausência do orgasmo feminino e os motivos que levam essa mulher a não sentir prazer. Eu comecei a estudar muito sobre isso. A minha pós-graduação, inclusive, foi direcionada nesse sentido também. E eu comecei a ter resultados muito bons. Então, de mulheres que nunca sentiram orgasmo na vida, com 40, 50, 60 anos, e que tiveram a primeira experiência, e às vezes uma experiência até além daquela esperada, que além do orgasmo veio um orgasmo ejaculatório, por exemplo, o famoso squirting, né? Então, mulheres... Que toda mulher tem. Que toda mulher tem esse potencial. Sim. É uma questão de treino e é uma questão também do parceiro ser habilidoso dentro das manobras. Então, dentro dessa jornada, a gente começa a entender que por que da massagem? Né? Por que lidar com o prazer? Por que lidar com essa energia sexual, de certa forma, ela é tão poderosa? Aí a gente entra nesse tema das couraças. Porque ao longo da vida, as couraças são enrijecimentos. Então, por exemplo, se a gente for citar Wilhelm Reich, e existem outros terapeutas enfim, terapeutas que estão voltados a essa linha corporal, que vão trazer algumas ideias, às vezes um pouco diferentes,
porém todas dentro da mesma linhagem, né? Então, couraça ocular, couraça abdominal. E a gente lida muito com essa questão dos bloqueios ao mesmo tempo. Então, essa couraça, quando ela enrijece, e você pode, às vezes, perceber isso, inclusive, dentro da própria carne, da própria fisiologia, né? De pessoas mais duras, mais rígidas. E são pessoas que são assim no comportamento também. Então, o pessoal da região sul é um pouco mais assim por conta dessa descendência europeia, né? Que tem por característica esse comportamento mais rígido, mais duro, né? Mais frio, né? Exatamente, mais distante. O pessoal os nordestinos mais 50 a mais são assim também. Eu sou filha de nordestinos, né? Olha, Então, minha mãe é pernambucana. Minha mãe, ela não ganha um beijo da minha mãe. Depois de que velhinha, que ela começou a me dar engraçado um isso, beijo. né? Mas não tinha. Então, quando a gente começa a ver esse tipo de comportamento, a gente começa a entender que no corpo também está acontecendo a mesma coisa. Então, se é uma pessoa menos flexível, por exemplo, até para você trabalhar hoje em liderança de empresa, e eu trabalho muito com empresas, onde a gente trabalha aspecto da liderança, a gente chama isso de liderança humanizada, e a gente faz um outro trabalho também chamado neurocomunicação e vendas. Mas o primeiro passo é a gente flexibilizar. Então, a gente vai para o corpo. Inicialmente, a gente vai para o corpo. Claro, não através ativando a energia sexual de maneira ao ato íntimo, mas de uma outra forma que é possível também. Então, um erro, aliás, que as pessoas pensam, aliás, acreditam muito, é que a energia sexual ela está vinculada única e exclusivamente ao ato e aos genitais, o que é uma mentira, né? Ela faz parte de um contexto. Então, a questão é, se existe enrijecimento ali, e às vezes esse enrijecimento, por exemplo, no caso da mulher, a endometriose, ele é um enrijecimento, né? Ou seja, é uma área pouco oxigenada, é uma área que não tem movimentação e ela vai enrijecendo. Então, se eu começo a trabalhar esse fluxo, essa fluidez dentro do corpo dessa mulher, eu começo a ter resultados positivos, não só para o corpo, trazendo ele ao estado natural, mas também fazendo com que essa pessoa seja mais flexível no dia a dia, fazendo com que ela tenha mais possibilidades e percepção do que está acontecendo em volta, né? Então, as couraças se resume praticamente, basicamente, falando de uma maneira muito rasa aqui, mas é esse endurecimento, né, que provoca esse bloqueio, e a mobilização dessa couraça é o que a gente traz dentro de um processo de cura, no caso de autocura, porque, na verdade, o terapeuta ele é um facilitador apenas do processo, né? Ele só ensina, mas só aplica, mas quem faz o processo todo é a pessoa, Exatamente, né? Como já diria Jesus, né? A sua fé te curou, eu só estava Cara, aqui. Jesus, ele é muito legal, assim, porque ele falava assim, o cara tava cego lá, e ele perguntava, o que você quer? Por quê? É aquilo, às vezes ele poderia curar e o cara, eu não te pedi isso. Então, é muito que a pessoa verbalizar o que ela quer, porque tudo muda quando a pessoa ela quer. Exatamente. Na sessão, acredito que você passa por isso também, eu sempre falo, ó, 50% sou eu e 50% é você, para que isso aqui dê certo. Exatamente. Então, entrando nesse assunto de mulheres, entrando um pouquinho, da endometriose. Eu trouxe um episódio passado, eu trouxe a doutora Adriana, nós falamos um pouco sobre isso, que ela fala que o corpo fala, né, tal. Mulheres que não têm relação sexual, por N motivos, por estar solteira, viúva, não quer se envolver com ninguém, não. Qual é o mal hoje? É que eu acho que homem é um pouco mais difícil não ter relação sexual, né? Mas mulheres mesmo, que nós conseguimos ficar sem por mais tempo. Qual a dificuldade, quais os problemas que as mulheres podem ter quando elas não têm relação sexual? Eu vou trazer um exemplo assim bem esdrúxulo aqui, bem mais de fácil compreensão. Tudo que você não treina, você perde habilidade, né? Uma máquina que você não usa, ou ela quebra, ou para você voltar a usá-la, você vai ter que passar uma lubrificação, você vai ter que fazer alguma manutenção ali. O corpo humano não é diferente. A questão é que as pessoas entendem o sexo como uma forma muito primitiva de fazê-lo. E esquecem que existe uma outra forma de você lidar com isso. Ou seja, o carinho é parte do sexo, o olhar é parte do sexo, o respirar junto é parte do sexo. O cheirar, para mim, inclusive, uma das ferramentas mais poderosas que nós temos, né? O cheirar enebria, né? Eu fico chapadão se eu estiver cheirando uma virilha, uma lateral do corpo, eu fico louco. E eu vou para uma esfera, um campo de excitação que raramente as pessoas entendem quando eu quero explicar, inclusive. Então, a ausência do sexo, primeiro, se for para ser da forma como fazem por aí, eu também prefiro ficar em casa assistindo Netflix.
né? Porque a coisa é ruim demais. É o ruim basicão, demais. né? É uma regra. Exato. E tem um outro porém. Sim. Tem um outro porém que é a energia. Então, às vezes, e é muito raro acontecer, talvez não tão raro, mas difícil, é quando bate a energia. Tipo assim, 50% do caminho andado. Aí vem o desenrolar, né? Bate a energia, você fala, eu pego, aqui eu vou. Né? Então, mas na maioria das vezes as pessoas não sentem isso. Isso é construído dentro da relação. E é possível, principalmente através das ferramentas do Tantra. Então, você vai desenvolver o olhar, você vai desenvolver o toque, você vai fazer esse sangue circular no corpo do outro, né? Porque até então, quando você não sente energia, que a sensação que dá é exatamente essa. Parece que não tem sangue correndo ali. É uma coisa assim que você encosta, mas é frio, né? É uma coisa que te repele. Então, isso precisa ser visto. E hoje, a maioria dos casais, principalmente os que vêm falar comigo, vivem essa experiência de energia zero, né? Então, não tem o desejo, por quê? Porque acabou o tesão, acabou a inspiração, e se acaba a admiração, aí a separação é certa. Separa, porque a admiração, ele é o... É a liga, né? É o que mantém a relação É unida o motor. ali. Exatamente. Então, olha que interessante. Com admiração, você ainda suporta um sexo ruim, Sim. né? Você vai insistindo e dá pra melhorar. Não precisa ser isso a vida toda. Ainda dá pra passar por terapia, ainda tem uma Exatamente. recuperação, mas perdeu. Perdeu a admiração, aí acabou. Então, o que acontece? A gente já tem que passar por esse primeiro obstáculo, que é essa questão, poxa, encostou, deu liga, deu bom, você vai sentir. Cara, e não é, deixa eu ver se... Não, é na hora. Encostou, chegou perto, às vezes de longe, né? Pra quem é mais sensível, Sim. já sabe que vai dar bom. Então, passou a primeira fase, né? Aí a gente vai pra segunda fase, que é essa habilidade que a gente chama de habilidade sexual, habilidade de cama. Então, na habilidade de cama, eu preciso entender quais são os gatilhos, eu preciso entender que existe um processo fisiológico que leva um tempo para ocorrer. E eu preciso, ao mesmo tempo, me divertir em meio a isso. Porque se eu não me divirto, fica chato, fica boring, tipo, poxa, né, eu podia estar fazendo uma coisa mais produtiva. Então, qual que é a sacada para você se divertir em meio a isso, né? E isso vai acontecer quando os casais compartilham, quando os casais falam. Mas na ausência disso... É como se você tivesse tirado como se você tivesse tirado um centro de energia do relacionamento em si, né? Passam a viver como amigos. E aí, essa relação talvez não seja tão saudável no sentido de que se era um casal, a não ser que os dois estejam em completo acordo, mas a ausência da mobilização energética através de uma das ferramentas que é o próprio sexo, né, deixa em falta uma série de outras coisas. Givan, mas eu realmente não tenho vontade, não tenho desejo. Mas e do autotoque? Né? Ou, de repente, de usar um vibrador? Né? Será que é interessante? O que você pode fazer? De repente, uma meditação ativa facilita também. Tem muita mulher que tem orgasmos na academia. Né? E é muito comum a gente ouvir isso hoje em dia. Eu tenho. Não é? Então, o que você... não necessariamente, se não o ato, até porque, sei lá, você está com aquela pessoa, mas... por alguma conveniência, mas você não quer ter um contato mais íntimo com essa pessoa, mas para você, do jeito que tá bom. Sim. Então, de que outra forma você pode estimular isso? Porque, lembrando, se é uma máquina que não tem uso, ela vai dar problema. Nós somos seres sexuais. Sim. Nós não somos seres assexuados, nós somos seres sexuais. A partir do momento que... mas tem yogis, tem pessoas que vivem o NoFap, pessoas que não procuram, não querem ejacular, não querem... viver a relação sexual porque elas querem transmutar a energia sexual. Aí é um outro processo, que ainda assim não é simplesmente parar de fazer. É um outro exercício que essa pessoa vai ter que conhecer. Ela só não ejacula, é outra coisa. Mas tem todo um processo, né? Sim. Ela tem que seguir, toda uma metodologia criada pelos monges budistas, criada pela galera lá. Mas isso é mais para homem, mulher não faz. Olha, a mulher a gente pouco ouve falar, né? Porque mulher, quanto mais nós ejaculamos... mais vida, mais produtiva a gente fica. Eu concordo. Então, homem, dentro do Tantra, eles realmente seguram a ejaculação para poder transmutar. Não. Mulher, não. Mulher é o contrário. Então, quando eu olho uma mulher muito irritada, eu já tiro... Eu já observo. Falo, não tá dando. Ou essa mulher não tá transando, ou ela tá com TPM, ou ela tá com prisão de ventre. Tirando essas coisas. Mas olha que interessante. Se você tem uma vida sexual ativa... E satisfatória, qualquer outra coisa é melhor. A TPM se torna melhor. Sim. Um problema para ela se torna mais aceitável, né? Então, quando você está com a energia, que é uma energia de base,
E aí, uma coisa que as pessoas... que gozam são felizes. As né? pessoas que gozam são felizes, sem dúvida. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nos meios terapêuticos, nas pessoas que demonizam o sexo. Por que eu tô falando isso? Né? Claro que o sexo mais tribal, mais primitivo, essa coisa sem consciência, sem olho no olho, sem percepção, né, do todo, é uma coisa mais básica. Mas eu costumo dizer o seguinte, que ninguém chega ao sagrado senão pelo profano. Então, você tem que ter um início, né? Você tem que... Eu não demonizo a rapidinha. Por exemplo, todo mundo fala, mas a rapidinha... basiquinha, Cara, a às rapidinha vezes tem a não- sua função. Tem a sua função, gente. Tem a sua função. Às vezes não dá muito tempo. Às vezes não dá tempo. Mas às vezes é uma questão de, poxa, vamos fazer um negócio aqui mais dinâmico, né? Tipo, tô precisando disso. Né? E não tem nada de errado com isso. Agora, a questão, o que acontece? Eu vi uma vez um terapeuta que ele falou assim, que o problema não era a banalização do sexo, era a ausência de afeto. Como eu concordo com isso? Nossa, que Como frase. Fantástica, né? Porque hoje o problema dos seres humanos, das relações humanas, não é a banalização do sexo, mas sim a ausência do afeto. Então, se eu vou me relacionar com alguém, desde que haja respeito, haja consciência, haja principalmente autorização da outra parte, né? E se houver, né, autorização e permissão, né? Se for permissivo, se for consensual, cara, e você perceber o outro, olhar para o outro, sentir o outro, porque hoje as relações começam a viver dentro de um sistema de psicogenia, que para ter uma relação com aquela pessoa, de repente você está pensando em outra, você está, né, movimentando toda uma questão imaginária ali para poder se sentir excitado, ou pelo menos para trazer esse início da excitação. Mas não existe nada mais poderoso do que você olhar no olho e falar, cara, é com essa pessoa que eu tô. Né? É com o cheiro dessa pessoa que eu estou É o me aqui e o relacionando. agora, né? Exatamente, exatamente. Você falou sobre o cheiro. Gente, a técnica do cheiro. Poderosa, Olha, poderosa. eu tava conversando com o Giva antes. Uma das minhas terapias, eu faço um pouco de dominação. Né? Bem suave, né? Muito forte, não. Bem delicadozinho. É uns tapinhas de amor que a gente fala. Entendi. Então, eu participei de uma técnica num curso que eu tô fazendo, do cheiro. Quando o homem começou a cheirar dos pés até a cabeça, a sensação que eu tive foi que eu voltei ao primitivo, eu senti um animal abatido. Eu até brinquei lá, eu falei, gente, me senti uma galinha com o pescoço quebrado. Eu me senti um animal abatido, eu estava no curso, mas eu não estava nem aí. Se aquele cara ele quisesse finalizar comigo, porque eu perdi os sentidos ali. Uhum. Então, eu perdi o sentido. E não fez nada, não me tocou, não tirou minha roupa. Foi só o cheiro. Sim. O cheiro, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Né? Casais que estão desconectados, um dos exercícios que eu sugiro é você cheirar o seu parceiro. Né? Então, as pessoas falam assim... Ensina a técnica aí. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Vamos ensinar essa técnica, porque acho que o pessoal aqui tá querendo saber também, né? Vamos quebrar o galho da galera. Fala, como que é esse cheiro? Explica pra pessoa. O que acontece, né? Pra gente entender um pouquinho melhor sobre isso. As pessoas... Eu gosto muito de ir quebrando o que as pessoas acham que é o certo. Né? E o que acham que é o certo, elas entram num patamar do que eu chamo de corrupção de sentidos. Por quê? Porque as pessoas acham que para serem cheiradas ou para querer cheirar, a pessoa precisa estar cheirosa. Ou seja, ela vai para um banho bem demorado, ela vai passar um sabonete bem cheiroso, depois ela vai passar um óleozinho que também tem ali uma fragrância, depois ela sai dali e passa um hidratante, né? Para finalizar, ela passa ali um perfumezinho no pescoço, atrás da orelha, ali na Cheroline, como diz a Kátia. A Cheroline. Cheroline. E aí ela sai dali completamente mascarada dos odores naturais por odores artificiais, que o cheiro pode até parecer bom, mas não comunica com o cheiro do outro. Não comunica. Então, o processo excitatório está relacionado ao cheiro do outro. A gente acha que tem o domínio do que está acontecendo, mas, na verdade, o corpo inteiro já está se comunicando há muito mais tempo. Hoje eu consigo identificar, aliás, se eu sair ou estiver em algum lugar, que as pessoas queiram, sei lá, de repente se interessem uma pela outra, eu consigo identificar quem vai dar certo e quem não vai dar. Porque o corpo ele começa a trazer informações que vêm de coisas que a gente não vê. Então, por exemplo, o cheiro é uma delas e a mais poderosa. Eu dei uma dica para uma aluna minha. Eu não queria dar essa instrução para ela porque eu já sabia o poder que isso tinha.
Que ela ia usar uma arma numa mão errada e no filho, dá problema. E ela falou assim, Givan, mas pelo amor de Deus, me ajude que eu já tentei de tudo e até agora nada. Eu falei, qual é o plano? Ela falou assim, hoje eu vou sair à noite e a minha ideia é trazer uma presa pra casa. Ai, que horror. Desse jeitinho. Que E ela falou assim, mas eu quero saber como eu posso atrair. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai tomar um banho com um sabonete neutro, sem cheiro, não vai passar óleo, não vai passar creme. Se você quiser passar um desodorante, tudo bem, mas de preferência sem cheiro, de preferência, né? Até aí tudo bem. Perfume não usa. Você vai com seu cheiro natural. Ela, ai meu Deus, mas eu vou ficar fedida lá. Eu falei assim, confia, né? E aí, existe uma forma, isso é uma forma que por si só, se você for, já gera uma diferença. Já gera um resultado, Sim. né? As pessoas já vão olhar diferente. Tem um outro jeito de potencializar isso. O quê? Tem mais 2 jeitos de potencializar isso. Se você quer trazer feromônios mesmo, a flor da pele e outras substâncias que as pessoas pouco falam, aliás, você vai fazer o seguinte, você vai iniciar um ato masturbatório, mas não vai finalizar. Então, quando você estiver num nível bem excitado, veste a tua roupinha e vai pra balada. Só que eu falei pra ela, toma muito cuidado com isso. Muito cuidado. Só que ela fez a segunda técnica, que é ainda mais poderosa. O que ela fez? Ela pegou ali aquela parte onde tá, né, que começa a lubrificar, né? Ela teve um orgasmo, da parte que lubrificou, eu falei pra ela que era de um ladinho da orelha. Você não ensinou isso. E do outro. Então, vamos lá. Ela se masturbou, aí quando ela lubrificou, ela pegou e passou nas orelhinhas. Botou um pontinho atrás de uma orelha, um pontinho atrás do outro. Os cachorros foi atrás dela, né? Essa mulher me ligou, era 3 horas da manhã. Você não tá entendendo. Os cachorros atrás dela, ela só não me chamou de santo. Ela me xingava tanto e eu preocupado. Eu falei, mulher, o que foi que aconteceu? Ela, Givan, por que você fez isso? Eu falei, eu fiz o quê, minha filha? Eu tô em casa. Aí eu falei, me conta o que foi que aconteceu, né? O que aconteceu? Ela falou, eu fui pra balada, fiz tudo do jeitinho que você falou. Eu falei, qual técnica você aplicou? A terceira. Eu falei, porra, mas daí você pegou pesado. Daí, eu já imaginava o que ela ia me dizer. Na sequência, ela foi me dizendo. E ela chegou lá na pista de dança, disse que um homem chegou, o outro homem chegou. Enquanto um estava, o outro chegando também, tudo ao mesmo tempo. E aí, ela teve que sair escoltada da balada. Tive que pedir apoio pro segurança. Aí 2 seguranças tiraram ela do centro da balada. A mulherada sem entender o que estava acontecendo. Falei, porra, mas a mulher... E ela nem era tão bonita assim. Então, não entenderam, né? Falei, pô, desprovido de beleza e ainda... energia, esses homens, energia e o perfume que ela passou, né? E aí, o que acontece? Chegou na portaria, os 2 seguranças ainda tentaram o telefone dela. Eu sabia agora, eu tô falando segurança pra ela. A segurança ficaram com ela. Eita, não levou ninguém pra casa. No final das contas, ela saiu assustadíssima de lá, né? Porque a gente lidou... Perceba, não era nenhuma técnica, era uma condição fisiológica primitiva. Dela. Exatamente. Então, a primeira quebra aqui é nesse sentido. Você ensinou algo perigoso. Demais, pelo amor de demais. Deus, E gente. esse podcast aqui lascou, porque quem assistir agora... Tem a responsabilidade. Isso funciona com os homens também? Funciona. Para os homens, eu recomendo... Perdão. Para os homens, eu recomendo que eles iniciem a masturbação, mas não finalizem. Porque ele vai se sentir mais potente, né? Então, ele leva esse poder para a pista de dança ou para onde ele for, né? Se for igreja, então vira uma loucura. E para ele não ejacular. Por quê? Porque na ejaculação do homem, ele entra num período refratário e de certa forma, como não é de uma maneira mais especializada, né? É uma coisa, na maioria das vezes, mais rápida, ele tem a tendência de sofrer uma drenagem em vez de sofrer... Porque quando a gente faz um trabalho no Tantra consciente e de percepção, a gente eleva. Você pode ejacular que você eleva. Aí você vai para outro plano, né? Sim. Mas, como na maioria das vezes é um processo mais rápido, então vai até o ponto de não sustentação e deixa. Veste tua roupinha e vai. O cara chega muito desesperado numa situação como essa. Mas o desafio aí é você sustentar, transmutar essa energia ao ponto de não ser mais o objetivo, o sexo oposto, né? Mas ser a sua imponência como um leão na selva. E é isso que vai fazer a mulher se atrair por ele. Porque imagina um cara que chega de qualquer maneira, mas o cara chega de coluna ereta, ombros para trás, ele não tá nem aí pro que tá acontecendo em volta
E isso chama atenção. Não fica com um cachorro em cima da Exatamente. mulherada. Isso chama muito atenção. E eu acho que um homem, pra mim, tá? Quando a gente vira tântricos, nós ficamos bem exigentes, né? Eu falo que a gente transa muito menos que quando a gente não era. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora que a gente tem a facilidade, a gente não faz mais, né? Eu sempre falo assim, porra, aquela punhetinha era tão boa, rapaz. Agora mais. não tá mais. Por quê? O que mais chama atenção hoje numa mulher, não só a mim, mas as terapeutas que a gente conversa, é um homem com os olhos fixos, que passa, sei o que eu tô fazendo, sei quem eu sou, sei o que eu tô fazendo. Posturado, fica na dele, mas também não é aquele cara babaca que você olha e ele, tipo, te ignora, mas ele volta a olhar pra Sim. você, tipo, uma presa mesmo. Sim. Faz você sentir vontade de ser dominada por aquele Sim. cara. Então, isso não é porque sou terapeuta, não. Tem homens que têm isso Naturalmente. naturalmente. E esse homem, ele tem uma característica. Ele Você tá no fala, nossa, lugar... aquele cara é tão feio. Tá com uma mulher tão maravilhosa. Por quê? Exatamente, porque ele sabe quem ele é, né? E principalmente, a característica assim, talvez se eu pudesse citar apenas uma, esse cara, ele tá num ambiente por ele. Então ele vai porque eu quero, sei lá, eu quero tomar um drink, eu sei que naquele lugar tem um drink gostoso, eu vou pra lá. E esse cara puxa a conversa naturalmente. Ele é um cara magnético, né? Ele não precisa nem do ato masturbatório antes disso. Ele sabe, ele se veste bem, ele sabe se portar, ele sabe conversar, ele sabe falar, ele sabe fazer uma piada, né? Ele sabe uma massagem tântrica, porque vai saber se no final ele não, né? Não acaba... Você tá se descrevendo? Não, se eu for me descrever, eu ainda vou colocar saber dança de salão antes. Gente, Né? o homem que sabe dançar. E o homem que sabe fazer uma massagem. Ah, não, esse cara é invencível. Não precisa nem ter carro, gente. Não. Esse cara, ele é levado pra casa. Sim. Né? Ele é levado pra casa e ainda ganha um café na cama. Divan, entrando sobre esse assunto, acho que o assunto tá indo muito pra um lado bem natural. Eu tô gostando. Hoje, assim, eu atendo uns homens bem carentes, tá? Que a gente fala, só mulher é carente. Não, os homens são bem carentes também. Por quê? A energia da mulher mudou muito. A energia da mulher, assim, elas... Infelizmente, eu reclamo, eu sou muito defensora dos homens. Porque nós mudamos bastante, né? Sim. Hoje, qual é a dica que você pode dar para um homem? Para poder conquistar uma mulher, tanto para bater duro mesmo, tanto para poder ter um relacionamento que tá muito difícil hoje ter um relacionamento. Os homens, na verdade, eles estão com medo das mulheres. Uau! Então, Por quê? isso é algo que poucas pessoas falam, né? A não ser aí nas redes Red Pill, essas coisas. E aí aconteceu esse fenômeno, né? Red Pill, que é os caras com medo das mulheres e tentando subterfúgios para poder evitar sanções com relação a isso. Aí entramos pra ele, porque assim, eles estão... Eu assisti esses Red Pills aí da vida, eles exageram demais. Ah, sim, não. A Isso eu não mulher tô- que é tatuada não. vagabunda. É, A não, mulher que não sei o quê. Eu Sabe não assim? vou entrar nesses pormenores, porque eu de verdade, eu nem assisto esses programas, né? Mas eu vejo... Mulher assim- mais de 30, então, meu filho, enterra pra eles. assim, Pois mal sabem eles que é onde... Né? Depois eu dos 40. Então, eu ia sugerir, falar, realmente, né? Mais de 30 tá no começo, é um bebê. Agora, 40, papai, se prepare, porque, primeiro, não é qualquer um que dá conta, e se você tiver uma mulher de 40 na tua vida, você não vai querer largar nunca mais. Então, fica a dica, né? Porém, mas isso foi só um exemplo aleatório, porque são movimentos que acontecem de homens que têm medo de mulheres. Né? E por quê? Por uma série de situações que ocorrem, seja judicialmente, porque hoje, né, existem leis... E não quer dizer que seja injusto essas leis. Eu não quero entrar nesse mérito também, Sim. até porque eu considero tudo da forma como deve ser e que tem que se permanecer dessa forma, porque alguém entendeu que isso era necessário. Né? Mas hoje, pelo lado do homem, o que ele pensa? Eu vou me relacionar com uma mulher com filho. Ele está muito propenso a ter uma pensão socioafetiva, né? Assim que ele... E aí a gente está vendo uma situação atrás da outra de pessoas que se relacionam por 3, 4, 6 meses e essa mulher move uma ação contra esse homem. Pede pensão. Pode pensão. E tem homens sendo presos porque eles não acreditam que isso seja real. Até que bate um oficial de justiça e leva esse cara algemado. Então o cara já pensa, pô, peraí. Então eu já não vou me relacionar com mulher com filho, porque se eu corro o risco de ser pai de um filho que não é meu e sofrer essa sanção, não é uma dor de cabeça que eu quero pra minha vida. Sim. Ou ele vai sair com essa mulher e ele não vai repetir nunca mais pra não ter essa correlação, né? Ou ele vai evitar. Certo. Então, outras situações também é que hoje, né, se uma mulher
ela fala que aconteceu uma situação de agressão, qualquer coisa que seja nesse sentido, não se há uma investigação sobre isso também. Né? Existe sim as situações que a mulher tem que levar essa situação para um policial, para um órgão de justiça, mas a gente vê também mulheres que criam um momento fake dentro disso, e aí o cara ele fica entre a cruz e a espada. Né? Sem contar que as mulheres elas estão muito mais empoderadas, elas estão tomando a frente de uma série de coisas, e esse homem ele já não sabe como se comportar dentro dessa relação. Então ele fala, caramba, será que eu sou cachorro e aí eu assumo a posição de macho alfa, que é o que uma mulher quer talvez? Ou será que eu preciso ser mais feminino, mais delicado, mais sensível, levar flores, abrir a porta do carro? E aí depois ele assiste um vídeo lá no YouTube ou no Instagram dizendo que esse homem é um homem beta, né? E que não precisa, e que não tem como conquistar uma mulher. Então, cara, na verdade, hoje o homem ele tá muito confuso, ele não sabe o que fazer mais para se relacionar. A minha sugestão é botar o foco, se ele quer conquistar uma mulher, seja de qual for a idade, se ele quer para um relacionamento ou se ele quer apenas para uma noite, ele precisa colocar o foco nele. Então, por quê? Porque não tem perda aí. Não tem perda. Eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou cuidar da minha atividade física, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do meu espiritual, do meu emocional, eu vou fazer uma prática que me gere bem-estar, eu vou focar na minha carreira para me dar uma boa condição financeira, para eu, inclusive, garantir a minha velhice. A partir do momento que ele foca nele, ele atrai todas essas pessoas. Todas essas pessoas. Então, eu acho que o maior segredo hoje da conquista é você colocar o foco em você. Como é que tá o corpo? Como é que tá a tua saúde? Não é porque ninguém quer estar com uma pessoa que está se degradando. Como é que tá a sua mente, né? Exatamente. O engraçado, hoje, vindo para São Paulo, no Uber, em Curitiba, indo de casa até o aeroporto, o Uber, quando ficou sabendo, né, o que eu fazia, abriu o coração, né? E aí ele falou assim, cara, uma coisa que eu Você percebi... também é confessionário de Uber? Gente, sim, eu sento no sim. Uber, não sei o que acontece, todos os Uber querem falar comigo. Pois é, eu não sei o que acontece, porque é o seguinte, todo Uber fala que todo mundo que senta lá fala com ele. Eu sou o único que, quando eu sento, eles querem falar comigo. Às vezes eu tô no celular, o cara falando, eu até deixo o celular de lado, pode falar. Acho que já tá aqui na minha testa, né? Terapeuta. E foi o que eu fiz também, né? Fala. No final das contas. E eu nunca falo de mim. Falo, poxa vida, eu quero reclamar também. Deixa eu reclamar também. Mas no final das contas ele disse assim, ele passou por dois relacionamentos, um passado e um atual. E uma coisa que ele falou, que ele chegou a esse entendimento, cara, eu acho que tudo isso está acontecendo porque eu deixei de cuidar de mim. Eu deixei de olhar para mim. Então eu tô ajudando todo mundo. Eu falei assim, e você vai ajudar todo mundo e ninguém vai lembrar que você ajudou. E ainda vai falar que não pediu. Ou isso, né? Aí ele, porra, cara, isso já me aconteceu. É previsível, o ser humano é previsível. Sim. Foca em você. Seja você um cara melhor, um marido melhor, um pai melhor. Seja você um cara que tá forte fisicamente, né? Pra você proteger, se for necessário, proteger os seus, né? Se for precisar carregar alguém, você ter força para carregar alguém. Seja forte emocionalmente, para que você, né, não tropece nos acontecimentos do dia a dia. Existe auxílio, existe apoio. Crie uma rede de apoio de amigos homens. Uma coisa que eu comecei a fazer e que eu percebi que eu não estava fazendo há muito tempo isso, é de andar com outros homens. Olha que loucura. Eu falei, cara, eu me isolo muito, na verdade, né? Eu fico muito na minha caverna ali. E quando eu tô em meio pessoas, acaba sendo... Eu vejo que o grande número de pessoas que eu me envolvo são mulheres, né? Porque parece que um nível evolutório, assim, tem mais a ver. E quando eu falo com homens, é muito um papo mais... Assim, umas coisas que pra mim já não fazem tanto sentido, sabe? Falar de futebol pra mim hoje não faz sentido, falar de política menos ainda. Eu quero falar de viagens, eu quero me encontrar com homens que falam sobre finanças, sobre como prosperar, como progredir, como é que eu posso melhorar a minha condição financeira, como é que eu posso melhorar o meu corpo. Então, e são poucos esses homens, né? Então, eu acabei me isolando. E aí eu falei, cara, eu preciso andar com homens, eu preciso entender o que esses caras estão pensando, né? E aí eu me reúno com a galera da academia, porra, vamos jantar? E aí são aqueles papos que, no final das contas, acaba sendo isso, né? Tipo, porque o futebol, porque a política... Mas eu quero entender como é que essa energia tá fluindo. Sim. Barbearia, um lugar incrível para isso, né? Eu tive agora, ontem eu fui me preparar para estar aqui. Tá Nossa, lindo o corte de A gente cabelo. deu, obrigado. A gente deu muita risada. Porque essa barbearia, em especial onde eu corto, são homens mais novos. Então é uma galera de 20, tinha um moleque lá de 14 anos...
E o pessoal me perguntando coisa, e aí? Mas e o dedinho no cu? E não sei o quê? É bom mesmo? Falei, cara, na portinha é bom. Mas e se botar pra dedar, dá uma vontade de cagar danada. Aí os molecada chorava de rir, o pessoal chorava de rir. Mas como é que é isso? E como é que eu posso fazer assim? E apesar de serem, né, meninos praticamente, mas Essa energia da galera jovem é muito é gostosa, muito né? legal. E é uma Sim. galera diferenciada. É um Sim. pessoal diferenciado que fala sem tabus. É uma geração diferente. Eu me sinto muito à vontade lá, falando com eles. E os Sim. clientes lá também, meninos, né? 20, 25, Aham. 26. O mais velho, vô de todo mundo lá era eu, né? Com 47. Mas a galera deu muita risada e eu me diverti muito com eles também. E ver eles falando sobre as questões que eles vivem hoje. A masturbação, um deles que deixou de se masturbar e passou a ter uma relação sexual mais ativa com a esposa. E essa percepção que eles estavam tendo sobre as próprias experiências, né? Falei, cara, olha que rico tudo isso que nós estamos conversando aqui. E aí já saíram de lá querendo aprender a massagem tântrica. Já vendeu, já. Ah, não, mas aí a gente já faz a propaganda. É muito legal isso, porque assim, nós somos um tempo que é uma geração diferente e que ninguém engana mais ninguém. Hoje todas as informações estão aí. E que bom que está muito mais claro. Uhum. E eu recebo muito, é uma coisa mais particularmente, não é só você, acho que esse terapeuta estava falando hoje com a Lauren sobre isso. Sobre que eu falei, cara, eu acho que eu tô ficando muito chata. Por quê? Eu não tenho mais vontade de conversar com ninguém, assim, de sair, eu seleciono muito aonde eu vou e quem vai estar, E assim. eu acho importantíssimo isso. E assim, eu falo, cara, eu acho que a única que me dá bem comigo é você. Porque aí ela falou, nossa, tem que... Eu falei, cara, até que ponto isso é bom também? Então, a gente tem que saber, porque a gente acaba vibrando a pessoa que tá do seu lado que você vibra. Fato. É aquilo, você tem que ver quem é... As 5 pessoas que estão ao seu redor te representa, né? Eu falei, cara, não tenho 5, eu tenho você. Aqui é o que tá aqui. Não dá 5. Não dá nem 5. Nunca dá 5. Se você realmente... É uma coisa que eu prezo muito, né? É escolher a mesa a que eu me sento. Eu prezo muito. Eu posso até estar num lugar, talvez, que eu não gostaria. Mas a minha passagem por ali é muito rápida, né? Ou é uma vez só e nunca mais. Ou é uma vez só e nunca mais. Porque nunca se sabe, né? Se aquela energia te suga, te drena, tenta te colocar para baixo, eu não negocio com a mediocridade. Eu não negocio. Eu simplesmente falo assim, olha, me desculpa, mas o meu lugar não é aqui. Uma frase que tem da Frida Kahlo, que as pessoas, quando vêm falar sobre relacionamento, né? E as pessoas hoje distorceram o bem-estar, a pessoa amorosa, a pessoa sensível. E hoje elas chamam essa pessoa de emocionado, como algo pejorativo, inclusive. Né? Então, o que tá na moda? Tá na moda é a pessoa me mandar uma mensagem e eu não responder, eu responder 2, 3 horas depois. Tá na moda eu não... Fazer joguinhos. Exatamente. Horrível. Né? Então, o que acontece? Tem uma frase da Frida Kahlo que ela fala o seguinte: onde não puderes amar, não te demores. Isso, pra mim, é lei. É lei. É lei. Se eu chegar em algum ambiente onde eu não me sinto bem-vindo, eu saio dali imediatamente. Eu não negocio com a mediocridade. Nossa, que foda essa frase. E é muito louco, assim, no meio tântrico, Uhum. a galera agora com magia sexual, essas coisas, a galera tá se sentindo os magos, né? Esse é um comportamento esperado. E aí a galera acha que nós, porque a gente é mais quietinho, acha que a gente não percebe as coisas. Uhum. Tudo querendo roubar nossa energia. E faz uma magia. Eu não faço troca. Porque a gente sei que aquele cara vai querer roubar a minha energia. Isso existe, gente. E às vezes de forma inconsciente. Às vezes a pessoa tá do seu lado ali, ela conscientemente, ela sabe o que ela tá fazendo, ela tá tentando puxar a sua energia. Isso existe. Só que tudo que a gente faz volta pra gente em dobro. Então, assim, é um monte de gente achando que sabe de tudo, mas ao mesmo tempo a gente não tá sabendo de nada. E sabe o que é mais louco? Eu costumo perceber isso, né, nos terapeutas, psicólogos. Eu acho que a gente se torna terapeuta ou se tornam psicólogos justamente para tentar achar uma ajuda para nós mesmos, né? Só que aí chega um momento que a gente é tomado pelo ego, porque, querendo ou não, né, você tem um poder nas mãos desse conhecimento, que você tem a possibilidade de mobilizar a energia de alguém. Exatamente. E como essa pessoa que você está mobilizando talvez não tenha o conhecimento que você tem, ela acaba ficando à mercê. Então, o que seria para você utilizar
como recurso para você melhorar como ser humano, principalmente, você acaba se tornando um tirano. Então você usa e aí você cria um karma maior ainda, porque no final das contas você vai haver a causa e efeito, Sim. né? Então, eu vejo hoje no meio terapêutico que são as pessoas mais doentes que eu conheço. O terapeuta é a pessoa mais doente que eu conheço. Os psicólogos são os mais doidos que eu conheço. Sim. São as pessoas mais descompensadas. E a gente vê isso no comportamento e identifico rapidamente no jeito de falar. E é muito importante falar sobre isso. É até o assunto particular, que eu nem sei se devia estar falando, mas é legal que esse podcast não é só para leigos, é para terapeutas também. Claro. Eu acho que quem cuida de quem cuida, né? Então, por exemplo, eu tenho meu terapeuta, que é o Vitor Ávila, que ele é o meu apometra, ele faz apometria em mim todos os meses, ele tá lá limpando a minha energia, me colocando num lugar, me mostrando. É porque nosso ego, às vezes, sobressai, me Sim. colocando no chão. Ô, peraí, vem cá, volta pra cá. Então, assim, todos os meses eu acho importantíssimo quem cuida tem que ser cuidado. Sim. Se De deixar alguma forma. fazer uma massagem em você, pagar um profissional, Sim, um amigo, seu isso. amigo, faz uma massagem aqui em mim. Isso. Porque nós somos o rei de tudo, a gente não sabe de tudo, e a gente não é, sabe assim, então... E não temos que saber também, Exatamente. né? Eu acho que o mais importante, quando a gente fala, quando eu falo aqui sobre o terapeuta é o ser humano mais doente que eu conheço, eu tô falando com toda a amorosidade do mundo. Sim. E eu gostaria muito que a gente pudesse ter uma rede de apoio, e é outra coisa que não acontece, essa rede de apoio entre terapeutas. Pelo contrário, parece que se torna um inimigo do outro. E por isso que eu pouco ando com terapeutas, porque... né, e se eu andar, a chance de eu ser muito mais mal falado do que bem falado é 99% maior. Eu tenho um professor do Arjun Das, vou até falar sobre ele aqui. Fantástico, um cara incrível. Eu conheço, Ele é incrível. top demais. E eu trabalhei na casa dele, e aí de lá eu abri o meu espaço. E aí, antes de abrir o espaço e de falar publicamente, assim que eu peguei a chave, que eu nem sabia se ia dar tanto certo, quando eu peguei a chave, eu liguei pra ele. Falei, olha, eu tô falando pra você antes de falar pra todo mundo e tal. Ele falou, Sara, muito obrigada pelo respeito. O Arjun foi lá levar planta. Olha que O Arjun legal. foi lá enfeitar a casa. Tipo, tem 2 Uau. plantas dele lá. E aí, quando eu agradeci ele, porque eu não esperava, ele falou assim, Sara, o meu sonho é que os terapeutas sentem e troquem. Que a gente pare com essa palhaçada, porque cada um sabe um pouquinho e a gente se acrescenta. Sim. E eu olhei pra ele, eu chorei, óbvio. E eu falei assim, eu sou sua aluna e eu vou reproduzir isso. Então, é muito isso. É isso, é trabalho de formiguinha e um dia vai dar certo. O meu trabalho, toda vez que eu tento fazer algo para o terapeuta, eu acabo me decepcionando, porque a gente não se apoia, né? Então, eu acabo iniciando de uma forma e acaba tomando, às vezes, na maioria das vezes, outra forma, porque no núcleo mesmo a gente não teve esse respaldo, né? Sim. Então, já somos uma comunidade muito pequena, mas juntos a gente seria muito forte. E cheio muito de forte. preconceitos, né? O terapeuta ele tem preconceito com ele mesmo. Ele tem preconceito com o próprio terapeuta. Então, nós falamos de sexualidade, trabalhamos com energia sexual, mas se você... A forma que o fulano faz tá errado. Exatamente. Pô, peraí, cada um sabe onde seu calo aperta. Se o fulano tá fazendo Exatamente. daquele jeito, é o jeito dele, tá tudo bem. Você não quer fazer, não faz. Mas não fala do fulaninho, deixa o fulaninho em paz. Pois é. Cara. Eu vejo hoje assim, cada um tem a sua história e cada um tem os seus desafios, né? A gente precisa ser amoroso com todos eles. Porque a gente não sabe em que pé que tá vivendo cada um. Mas se te perguntassem, né? Por mais, sei lá, raiva que você tenha de alguém, por menos conexão que você tenha com aquela pessoa, mas se te perguntassem, se você pudesse fazer alguma coisa para essa pessoa se sentir melhor, você faria? Com certeza. Qualquer pessoa responderia isso. Entende? Então, hoje, quando eu vejo uma situação, eu vejo pouco, muito pouco, porque eu me envolvo muito pouco, né? Mas, seja quem for, hoje eu procuro sempre... Poxa, mas quando alguém, principalmente, me vem trazer alguma informação, né? Rede fofoca. De fulano, de cicrano, porque isso, porque aquilo... Cara, você tá num ambiente de sexualidade, que fala de sexualidade. Se ele tá agindo, talvez, com uma conduta que você não aprova... Qual é o seu medo com relação a isso? Qual foi a sua história com relação a isso? Não estou dizendo que o outro esteja certo. Sim. Mas a primeira avaliação nós temos que fazer a nós mesmos. Né? Qual é o meu comportamento para que o outro haja comigo desta forma? Exatamente. Né? E o que na maioria das vezes acontece é você faz algum movimento para que haja ali, né, uma
sei lá, às vezes um flerte até. E aí, quando você passa pelo processo de aprovação, que você sente que foi aprovada, agora eu não quero mais. E se o outro insiste, ele passa a se tornar uma pessoa, né, não grata, uma pessoa que está te incomodando. Entrando nesse assunto, o que é o Tantra para você? Fantástico, hein? O Tantra hoje, eu escutei isso do Devani Choque uma vez. E eu adotei essa... O Tantra, para mim, é a minha religião hoje. Né? Mas eu não me sinto um religioso do Tantra, eu me sinto um missionário do Tantra. Eu falo do Tantra como religião no sentido da estrutura, no sentido de conexão, como veículo, né? Como intermédio de alguma forma, para que eu possa acessar algo maior ainda. Mas eu me sinto não religioso porque eu não estou vinculado ao dogma, mas eu estou vinculado à missão. O missionário vive a missão. Né? E quando você vive a missão, você vai fazer o que for necessário para cumpri-la. E como você jogou o Tantra na comédia? Essa é a parte boa, né? Inicialmente, a ideia era reunir essa comunidade dos terapeutas. Eu falei, cara, se a gente reunir para rir, vai ser muito legal, porque aí acabam as diferenças, né? Porque tá todo mundo ali no mesmo barco. E a ideia inicial era trazer o background, né? O que acontece na vida de um terapeuta que é engraçado, né? Eu recente eu voltei a atender, né, a parte mais presencial, que eu tinha me afastado um pouco, mas aí vem a força do universo e fala, volta para a origem. Sim. Voltei a atender e aí eu fui entendendo o quanto é importante isso, não só pela conexão do outro no 1 a 1, para você entender as necessidades, mas a comédia também. Então, foi anteontem, eu estava fazendo um atendimento em Curitiba, e aí eu estava numa situação, imediatamente me veio a piada, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente acha que o maior problema, né, dentro de uma sessão terapêutica talvez seja a catarse, o choro. Cara, o maior problema da sessão terapêutica é quando acaba a porra do TNT bem na tua vez. Você fala, caramba, onde é que tá escondido isso que eu vou ter que procurar agora? E vou ter que, né? Porque senão era só puxar. Então, a comédia, ela vem com esse objetivo, né? De trazer mais leveza para o tema principalmente. Inicialmente era para reunir a comunidade. E eu apresentei vários terapeutas já no Namasterol. E esses terapeutas fizeram negócios ali com pessoas que não conheciam o Tantra. Então, olha que riqueza seria eu poder falar dos terapeutas, a gente poder reunir a comunidade e as pessoas serem beneficiadas, inclusive financeiramente. Né? Então, muito terapeuta que foi no Namasterol falou assim, nossa, Givan, você falou lá de mim ou fez algum exercício no palco e a pessoa 3, 4 pessoas vieram me procurar para fazer a massagem. Então, a ideia seria isso, retroalimentar a comunidade e fazer com que essas pessoas tivessem um resultado a partir daí. Depois eu percebi que o terapeuta não estava muito nem aí para a história, né? Em Curitiba a gente teve um bom resultado. Aqui em São Paulo a gente está crescendo. Aqui a gente tem amigos realmente que apoiam, né? A Jaya, a Rosana Jaya, é uma das pessoas assim que eu amo de paixão. E ela sempre está em todos, assim, ela está procurando sempre estar... Agora tem você, né? Tem a Lauren. E eu quero me conectar a essas pessoas mesmo. Então, a ideia do Namasterol inicialmente era essa. Depois eu percebi que a comunidade não aderiu muito à ideia, talvez não ainda. E aí eu comecei a mudar um pouco o roteiro. E eu pensei, cara, eu vou ser o missionário do Tantra na comédia. E eu comecei a transformar o que seria os termos mais técnicos, Kundalini, Shiva, Shakti. Falei, cara, eu vou tornar isso algo mais engraçado. E foi muito legal, porque quando eu voltei a visão para o dia a dia, para a visão das pessoas com relação ao Tantra, e que na maioria das vezes nem sabe o que é, ou de questões que as pessoas vivem no dia a dia, assim como aconteceu na barbearia ontem, as pessoas me contando, né, o que eles tinham como expectativa dentro das relações, aí foi um ganho infinito, porque as pessoas passaram a entender o que é o Tantra de uma maneira muito engraçada. Eu levo primeiramente o que eles acham que é, e depois a gente tem um ponto de virada. E aí passou a desmistificar. Então a ideia da comédia, inicialmente, falei, cara, eu preciso fazer com que essas pessoas me levem a sério. De que maneira? Fazendo piada. E assim surgiu o Namasterol, né? No começo, eu tive uma amiga, né, a doutora Zeferina, que é a Darlene, ela é a primeira sexóloga humorista do Brasil. É uma figuraça, uma pessoa de energia incrível. Tomara você possa conhecer ela no domingo. Sim. Ela está tentando ver se vai estar lá. E a Zeferina, ela falou, Givan, pô, cara, as tuas palestras já são muito engraçadas. Faz que vai dar certo. Então, inicialmente, era dentro de uma estrutura, que a gente pensou numa estrutura de palco, teatro.
E aí, de repente, a galera achou tão legal e começaram a me puxar pra show de stand-up, pra casa de stand-up. E a coisa tá tomando uma proporção maior ainda, né? E recente eu fiz num bar liberal em Curitiba, que a gente lançou na Masterol Hot. Foi divertidíssimo, foi incrível. Né? Teve algumas outras pessoas de casas liberais me procurando também para saber, né, como é que a gente poderia montar essa dinâmica. Eu acho que em São Paulo é onde vai dar mais... Vai dar bom. Vai dar... Inclusive. Mas a ideia da comédia, confesso para você que se eu pudesse escolher uma atividade, se eu tivesse que escolher uma única atividade para estar fazendo, seria o Namasterol. Cara, muito legal que você fez uma mistura muito maravilhosa, que é o prazer do sexo com o prazer de rir. Juntando os dois, o ser humano, olha, é a melhor terapia do mundo, né? E aí você trouxe aquela informação que eu achei fenomenal, a deusa Baldo, não é isso? A deusa Baldo. Ah, fala um pouquinho pra gente da deusa Baldo, porque, olha, eu fui estudar depois que você me contou essa história e tem tudo a ver, né? E aí depois, se a gente for analisar as características dos grandes líderes, tem tudo a ver com a deusa Baldo, inclusive, né? Recente, quando eu fiz uma pesquisa no chat GPT, perguntando qual personagem mundial, sei lá, será dessa forma, mas qual personagem histórico, dentro das nossas conversas, eu mais se assemelharia, ele trouxe o Osho. Eu até achei pretensioso demais, né? Falei, nossa, o Osho... E realmente, o Osho era um cara que fazia você rir o tempo todo. E daquele jeito dele, né? Daquele jeito sério de trazer. Que é natural, que é o mais gostoso. A deusa Baldo era uma deusa que é engraçado, você pega uma imagem dela, ela tem a imagem de uma pepeca feminina dentro do meio das pernas, porque ela fez uma rainha rir, que a rainha perdeu a filha dela, ela fez a rainha rir derramando um vinho nela. Então, ela é ligada ao prazer da sexualidade e à alegria. Então, é uma deusa, assim, que eu me encantei, tanto que eu tenho um projeto só para mulheres, que é o Tantra da deusa Baldo, que é trazer a mulher, conectar, porque o sexo para muitas mulheres é com dor, traumas e tal. Então, eu trago o prazer de verdade com a alegria. Então, E o que você está fazendo aí, eu até te empresto o nome, se você quiser, patentear. Porque tem tudo a ver com o que você está fazendo, assim. Eu acho incrível. Tá sendo um projeto piloto, né? A cada apresentação a gente evolui um pouco mais. Na próxima apresentação, aliás, agora em São Paulo, vai acontecer uma abertura de uma dança indiana, do Mandar Pitkar, que ele vai apresentar lá, ele vai abrir o show com a dança indiana. Para mim, isso é um presente, porque era um participante comum. E quando eu descobri que ele fazia ele dava aula de dança, falei, cara, você não quer abrir o meu show? Ele se sentiu muito honrado, né? O povo indiano é fora da curva. E aí a gente tá a semana inteira conversando, e ele me passando música, ele falando sobre a coreografia. Vai ser lindo, vai ser lindo. Vai ser incrível. Esse vai ser muito especial. Givan, aonde as pessoas te encontram? Olha, eu costumo dizer o seguinte, digita no Google lá, Givan Pramod, Givan com J e N no final, Pramod com D mudo, e aí vai aparecer lá todas as minhas redes, né? Porque vez ou outra acaba caindo uma rede ou outra, Sim. Né? Mas hoje, atualmente, eu estou dentro do Instagram, que é o @givan.pramod. Hoje somamos lá um pouco mais de 90 mil pessoas. Estou no TikTok também, lá já são quase 1 milhão de pessoas. Tem a rede Kawaii, enfim. E recomeçamos no YouTube, porque uma conta de mais de 10 anos aí acabou caindo por conta de algum dos vídeos. Sim. Mas a gente não desiste, né? Então, ou seja, quer procurar o Givan, não tô achando nessas que ele falou agora, digita Givan Pramod no Google que eu vou aparecer em algum lugar. Nós vamos colocar, tranquilo, a gente vai colocar no vídeo aqui para a galera assistir. Melhor ainda. Bom, Givan, gratidão demais por você estar aqui. Foi bom, Eu conheci você pelas redes sociais, me apresentaram você. E eu achei, assim, fantástico. E não eu sempre, antes de trazer a pessoa aqui, eu tenho que me conectar com ela. Por quê? Aqui é um papo verdadeiro, né? Sim. Então, assim, gratidão por você estar aqui. Você não é só o que aparece lá. Você é esse ser humano que só chega para acrescentar a gente. Amém. Então, assim, que os deuses do Tântrico te abençoem. Que você seja... Seu caminho já é aberto, mas que seja cada vez melhor, que você leve mais conhecimento, seja um missionário realmente do Tantra aí para todas as outras pessoas. E conto com você nessa jornada, né, Sara? Conto com você, conto com a Lauren, né? E de pessoas que já estão ao nosso redor também, para a gente continuar
Porque junto é mais gostoso, né? Juntos somos mais fortes. Gente, não, a Lauren é a minha sócia. Ela é uma mulher incrível. Eu não falando que o pessoal acha que a gente é um casal. Não, nós somos um casal sem sexo, assim. Mas tá tudo certo. São almas gêmeas, mas... Isso, não tem a pegadinha. A gente gosta de outras coisas. É isso. Bom, gente, eu quero agradecer vocês por essa audiência. Pode deixar o comentário de vocês. Se inscreva no canal e até mais. Gratidão. Prontos? Deu mais de 1 hora?